Então vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Jaqueline Andrade, eu sou advogada na organização de direitos humanos que se chama Terra de Direitos. A Terra de Direitos atua há 20 anos, surgiu aqui no Paraná, em Curitiba, inicialmente pela luta, né, dos trabalhadores rurais sem terra. Desde aquele ano, né, em 2002, teve, né, um tribunal contra os crimes do latifúndio, na época do governo Jaime Lerner, e todas as violações de direitos no campo. E desde então a gente se consolidou como uma organização que trabalha com direitos, né, dos campesinos, das comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas. Hoje a gente está em Curitiba, né, tem esse programa que a gente chama Programa Iguaçu, mas também estamos localizados em Brasília, atuando no Cerrado, e também em Santarém, atuando na Amazônia. Bom, eu gostaria de agradecer, né, então, primeiramente, né, o convite da universidade para debater esse tema que a gente está, né, percebendo do tamanho da importância, não só, acho que, né, a nível do Paraná, mas os impactos e as influências que tem em todo o país, né? Afinal, a gente está falando de uma região que tem as últimas reservas, né, da Mata Atlântica preservada, e o impacto desse empreendimento dita exatamente sobre esse local. Então, também gostaria de parabenizar, né, a toda a organização do evento. É muito bom a gente ver a universidade engajada em temas como esses, e isso é o futuro, né, do nosso país. Então, quando a gente vê jovens trabalhando, estudando, né, na universidade, professores também que apoiam, né, esse tipo de organização de evento, a gente fica muito feliz. A gente sabe os impactos disso no futuro, de profissionais que vão trabalhar nisso em prol de um mundo melhor, né? Bom, então eu vou tratar um pouco dessa questão de sociobiodiversidade, né, e direitos dos agricultores e povos e comunidades tradicionais. E aí, quando a gente fala em empreendimentos, legislação, ato dos poderes administrativos, do poder administrativo, executivo, legislativo, que atinge qualquer tipo de comunidade, a gente precisa falar, né, dos direitos que essas comunidades têm com relação a isso, né, com relação a todos esses impactos. E aí, primeiro, eu gostaria de perguntar para quem é das comunidades, o que vocês produzem lá? O que vocês plantam? Me digam aí. Podem falar. Mandioca, banana, cujá, cereja, pitaia, pimenta, feijão, cúrcuma, café, cachaça, caldo de cana de açúcar. E mel tem? Tem também. Mel também. Mel de Banana, abelha, abacaxi. sem mel. E essas coisas, todas vocês também extraem coisas da mata? Dessas coisas? açaí agora. É um tema... Ser coagida, né? Como assim coagida? Né? Muitas vezes a gente sabe que o empreendimento chega numa comunidade, né, meio que dizendo, olha, vocês têm que aceitar, porque se vocês não aceitarem, isso ou isso vai acontecer. Né? Por que vocês não vão aceitar? Vocês não são a favor do desenvolvimento? É isso, né? Vocês não são a favor de que o país cresça, o Estado cresça? Olha o PIB que isso vai dar no Estado, no país. Então, qualquer tipo de coagir, né, de incitar, de cercear, né, ali a comunidade, é uma forma de que isso não ocorra de forma livre. E informada é meio óbvio, né? Precisa, de fato, né, antes ter os meios. Como é que a comunidade vai saber desse empreendimento? É através do e-mail, através do edital? De que tempo é? É um tempo muito anterior? Como é a linguagem, né, que o Estado vai apresentar esse projeto para vocês? É uma linguagem fácil? Acessível? Todo mundo entende como foi o projeto da Ferroeste? Ou vocês tiveram que parar e estudar bastante para poder entender o que seria isso? Então, eu acredito que inclusive eu fico impressionada toda vez que a Yara apresenta, eu falo, gente,
realmente, né, se debruçar e estudar sobre isso. Mas o Estado tinha um dever antes, que é fazer com que apresentar esse projeto fosse de uma forma muito mais fácil, numa linguagem muito mais simples, que eu acredito que talvez isso não tenha ocorrido. Porque quando a gente fala de grandes empreendimentos nesse porte, né, o nível técnico a gente sabe. Se tem um nível de conhecimento muito maior, uma desinformação das comunidades, a forma de você conseguir aprovar isso por falta de conhecimento é muito grande. Então, acho que isso tem que ser muito bem pontuado. E o tempo, né? Muitos empreendimentos chegam e dizem, não, vocês precisam dessa resposta já, porque a gente tem pressa em aprovar esse empreendimento. A gente está perdendo tempo. E aí não respeita os tempos das comunidades, se reunir, de refletir, de estudar, né? Então, isso também é um direito da comunidade, ter um tempo, né, que a comunidade, não importa se vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos. O importante é que a comunidade tenha o tempo de entender esse processo e poder dar a resposta com relação a isso. Porque a consulta é isso, né? É perguntar para a comunidade se a comunidade aprova aquele empreendimento. E se não aprova, aprova em quais termos, em quais circunstâncias. Esse é o direito da consulta. Por isso que quando a gente fala que a comunidade, aí eu ia mencionar isso no final, tem propostas alternativas ao projeto, isso deve ser escutado e respeitado pelo Estado. Porque esse foi um movimento, inclusive, se o Estado não fez isso, a comunidade fez por si só, parou, estudou e apresentou. Isso precisa ser escutado, respeitado e, inclusive, seguido pelo Estado, né? Então, esse é o dever do Estado, né? Bom, e a consulta prévia livre e informada é diferente dessas audiências públicas. Por quê? A audiência pública é uma etapa no processo do estudo ambiental, do licenciamento ambiental. Então, isso deve ser cumprido em qualquer implantação de empreendimento ambiental. Isso é uma regra do direito ambiental, do direito civil. Consulta prévia não está dentro desse escopo, é outra coisa. É um momento que o Estado vai chegar e vai até a comunidade e vai ouvir a comunidade. Não é pegar um salão de uma câmara, né? Isso muitas vezes acontece, a audiência pública. A comunidade cada um tem 5 minutos para falar, né? E aí um vai lá e fala, e muitas vezes nem sequer se aprecia o que a comunidade falou naquela audiência pública, porque não é um caráter deliberativo, né? As audiências públicas não têm um caráter de decidir, é consultivo, é ouvir. E na consulta prévia, livre e informada, vocês têm o poder de decidir, de dizer, olha, a gente não quer ou quer nessas circunstâncias. Então é importante vocês saberem que são coisas diferentes e que vocês também têm direito a não só essa participação no âmbito da audiência pública, mas também da consulta prévia livre e informada. Então, a gente defende muito a Convenção 69, porque ela traz essa série de direitos para essas populações. E, inclusive, no governo anterior, havia, né, um indicativo de revogar essa Convenção 69, né, que é tão importante para todos os povos e comunidades. A gente ficou receoso de que isso acontecesse, mas ainda bem não passou. E, nessa linha da Convenção 69, eu gostaria de citar um outro decreto que a gente tem aqui no Brasil, que é muito importante, que fala também dessa questão do respeito, né, aos direitos, aos usos do território, né, a permanência desses povos nos seus locais, na sua cultura, né, no território que a gente fala, é toda essa dimensão de poder plantar, poder fazer os seus cultos, a sua religião, a sua comunidade, as suas práticas, que é o Decreto 6.040, que institui a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais aqui no Brasil. O Decreto 6.040 de 2007, que reforça essas questões que são trazidas na Convenção 69 da OIT. Aqui no estado do Paraná é interessante porque o Instituto Água e Terra, em 2020, nessa linha e nessa pressão e mobilização das comunidades, editou uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa 07 de 2020, que vai tratar exatamente do direito
das comunidades rurais, agricultores, povos e comunidades tradicionais serem consultados no âmbito de qualquer implantação, de qualquer empreendimento. Então, sempre reforcem essa IN nos espaços que o IAT estiver, porque, isso eu estava mencionando, brincando com o Davi, porque os órgãos, nesse caso o IAT, publica a própria instrução normativa e muitas vezes não cumprem. Então, é preciso que a gente relembre, né, aos órgãos os seus próprios instruções e resoluções e etc., daquilo que se comprometeram a cumprir. Então, isso é importante também, nesse caso da Ferroeste, né, a necessidade de consulta prévia informada a esses povos. E aí tem também uma declaração muito interessante, que é a Declaração dos Direitos dos Camponeses e Camponesas, que vai tratar exatamente desses direitos coletivos, né, da existência e resistência, né, física, social e cultural em todo o mundo, né, dessas populações, né, não só agricultores, mas povos indígenas e povos tradicionais. Então, essa declaração, que também é assinada pelo Brasil, traz muitos elementos que a gente pode beber no sentido de garantia dos direitos de uso dessas populações, nesse caso de impacto da Ferroeste. Bom, e aí, quando a gente fala, né, nesses usos do território, é interessante a gente fazer uma reflexão, né? Porque aqui no litoral do Paraná, a gente tem essa preservação da Mata Atlântica, que se eu não estou enganada, é o segundo estado que mais tem remanescentes da Mata Atlântica, ou é o primeiro? É o segundo? É o segundo, mas né? É o primeiro estado com a maior faixa contínua. Interessante. E vocês já pararam para pensar o tanto de comunidades, agricultores, indígenas que tem no litoral do Paraná? Ao mesmo tempo que estão nessas faixas, quilombolas também. E isso é interessante, né? Tem um estudo que diz exatamente de como que a presença dessas populações são exatamente nesses locais onde há a maior preservação da biodiversidade. E é isso, o litoral do Paraná tem muitas comunidades tradicionais. E é óbvio, porque essas comunidades dependem exatamente do que a floresta pode fornecer para elas. Né? Os agricultores podem fornecer para ela, porque sem ela, né, não se vive. O resto do Paraná, a maioria, é desmatado para soja. Né? Então, assim, tem comunidades também tradicionais no interior, mas é interessante a gente fazer essa reflexão no sentido de que são essas comunidades nesses territórios que fazem, né, a preservação nesse nível. E também são essas populações que fornecem... Vocês já ouviram aquele dado da FAO, que é a Organização Mundial da Saúde, que diz que os agricultores, os povos e comunidades tradicionais, são os que produzem mais comida? Já ouviram? Quantos por cento? 70% da comida que vai para a mesa da população brasileira vem dessas populações. E aí o que acontece? Em muitas situações, se querem expulsar as populações que vivem nos seus territórios, seja para passar uma rodovia, seja para plantar soja, ou para passar soja. Ou para passar soja. E a soja? A gente come soja no dia a dia? Não, universitário da RU. Os vegetarianos sofrem, né? A gente não come, a maioria das pessoas não comem, né, soja no dia a dia, é a base da alimentação, né, da sociedade brasileira, a soja, não é? Como já foi muito bem dito aqui, soja serve para ser exportada, é commodity, né, para servir de ração para engordar porco na China, né? E aí o que acontece? Essas populações têm que sair dos seus territórios ou são de forma muito impactante, né, atingidas por esses grandes empreendimentos, e são justamente essas populações que produzem a comida que vai para a mesa da população. Qual é a observação que eu queria colocar aqui? É a falta de atenção, é a falta de cuidado, de investimento que o Estado tem com relação a esse olhar,
com relação à aplicação de políticas públicas, de cuidado, de escuta dessas populações e de como essas populações, estando nos seus territórios, preservam o bioma da Mata Atlântica, preservam as nascentes, preservam todo o funcionamento do ecossistema, né? Coloca comida na mesa da população brasileira, mas ao mesmo tempo sofre com todas essas consequências de expropriação das suas terras, né? De expulsão dos seus territórios, ou de tal forma de estrangulamento que essas populações têm que se ver, têm que sair das suas localidades para ir para as periferias da cidade. Então, acho que essa é uma questão também importante para ser colocada. E aí, esse respeito, né, às decisões das comunidades, agora já encaminhando para o fim, é algo que a gente tem que colocar como a resistência dessas comunidades, como a luta dessas comunidades, de vocês, né? Todas essas sugestões de projetos alternativos têm que ser ouvidos, né, pelo Estado, porque vocês se debruçaram sobre isso, estudaram sobre isso, né? Isso não é tirado do dia para a noite, né? Eu imagino que muitas vezes devem ter comentários, mas isso daí não vale de nada, ou, enfim, uma forma de você escantear todo esse estudo e essa decisão comunitária de várias comunidades do que pode ser melhor para esses territórios. Então, o que eu diria é que tudo isso é uma forma de vocês se movimentarem para protegerem o lugar que vocês vivem, e a gente tem que apoiar isso, né? A universidade tem que apoiar isso, né? As organizações têm que apoiar isso, porque como, né, vocês comentaram aqui que estava tendo ontem, uma fala muito no sentido de que a gente consegue mitigar isso daí a gente compensa. Eu não sei se compensa muito, não sei se mitiga muito. Tenho cá minhas dúvidas com relação ao histórico de empreendimentos e impactos das comunidades, que não são poucos, que as comunidades enfrentam nesse Brasil afora. Realmente eu não sei. Bom, então, essa resistência, articulação das comunidades, da universidade, né, dos órgãos, dos parceiros, que vai pressionar o Estado no sentido de ouvir todas essas demandas que são importantes e que, sem elas, a gente, muito possivelmente, se tivessem, né, se nós estivéssemos caladinhos, digamos assim, a gente, com certeza, seria atropelado. E a gente sabe que a mobilização popular, ela, né, só acontece se tem pressão, né? O feijão só cozinha se tem pressão, muitas vezes, né? Então, as coisas só saem se tem essa pressão e essa mobilização. E eu vou dizer para vocês, no histórico de atuação da Terra de Direitos, a gente já conseguiu barrar vários empreendimentos por falta de consulta prévia livre e informada. E isso na via, seja na via administrativa, seja na via judicial. Então, se esses processos estão ocorrendo de tamanho impacto às comunidades e não está havendo o mínimo de escuta e consulta, isso tem que ser seriamente levado à frente. E a gente está à disposição para isso, né, para também ajudar nesses processos. O professor Eduardo Harder havia provocado a gente, da Terra de Direitos, de que seria necessário a gente até fazer, quem sabe, uma denúncia no âmbito da Unesco, né, entendendo que aqui a gente está tratando de uma área de reserva da biosfera, né, que é de competência da Unesco, para a gente apresentar uma denúncia, né, na Unesco com todas essas questões. Para além disso, é um patrimônio tombado pelo IFAM, né? Então, casaria as duas coisas. Então, dizer para vocês que nós da Terra de Direitos estamos com essa, dispostos a enfrentar isso, a fazer essa denúncia. A gente convidou alguns parceiros da universidade para construir isso também, ali do direito da UFPR, e também coloca aqui à disposição de quem quiser nos somar nisso, e com certeza com todo o aporte e conhecimento das comunidades, documentos e etc, e tudo que vocês já levantaram, já estudaram, isso vai ser essencial. É isso, obrigada e viva a luta de vocês!